Nunca imaginei que minha própria filha seria capaz de me humilhar daquele jeito. Na frente de um juiz, de estranhos, do mundo todo. Lá estava eu, Dona Carmen Lins, de 65 anos, sentada naquele banco frio do tribunal em Recife, ouvindo Michele dizer as palavras mais cruéis que uma mãe pode ouvir. Excelência, minha mãe já não tem capacidade para cuidar dos próprios assuntos. Não tem dinheiro nem para se manter. Vive como uma indigente naquela casa velha, sem recursos, sem nada. A voz dela soava tão segura, tão convincente, que por um momento até eu mesma duvidei da minha própria realidade. As lágrimas ardiam em meus olhos, mas as engoli. Não ia dar a ela o prazer de me ver desmoronar. Não ali, não na frente de todos. Mário, meu genro, assentia do seu assento como se fosse o homem mais preocupado do mundo. Aquele hipócrita que nunca mexeu um dedo para me ajudar, que sempre me via como um estorvo na vida da esposa. É o melhor para ela, Excelência. Precisa de supervisão constante. Não pode continuar vivendo sozinha nessas condições. Me deu vontade de levantar e gritar que ele não sabia absolutamente nada sobre minhas condições, que nunca havia se incomodado em perguntar como eu realmente estava. Mas lá estava ele, agindo como o genro modelo, preocupado com o bem-estar da sogra. O advogado de Michele continuou com seu discurso venenoso. A senhora Carmen demonstrou sinais claros de deterioração financeira. Sua casa está em mau estado, não tem renda visível e, francamente, Excelência, acreditamos que ela precisa ser colocada sob tutela para sua própria proteção. Cada palavra era como uma facada. Tutela para mim, depois de tudo o que havia trabalhado, tudo o que havia construído, tudo o que havia sacrificado por aquela família. Me senti tão pequena naquele momento, tão invisível, como se minha vida inteira não tivesse valido nada. A sala estava cheia de gente que me olhava com pena. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, me julgando, me avaliando como se eu fosse um objeto quebrado que precisava ser reparado ou descartado. Michele continuava falando. Cada frase mais dolorosa que a anterior. Minha mãe não entende o valor do dinheiro, Excelência. Vive numa fantasia onde acredita que tudo está bem, mas a realidade é que está à beira da indigência. Fantasia. Ela me chamou de fantasiosa, a menina que criei, a quem dei tudo, que nunca teve que se preocupar com nada porque eu cuidava de tudo. Minha neta, Isadora, estava sentada no fundo da sala. Era a única que me olhava com amor, com compreensão. Seus olhos verdes estavam cheios de lágrimas e me partia o coração vê-la sofrer por essa situação. Ela sabia que algo não estava certo, que sua mãe estava mentindo, mas era apenas uma adolescente de 16 anos. O que podia fazer contra toda aquela máquina legal que Michele havia posto em movimento? Sorri levemente para ela, tentando tranquilizá-la, mas por dentro sentia que estava desmoronando pedaço a pedaço. O juiz me olhou com aquela expressão que eu já havia visto tantas vezes dirigida a idosos, uma mistura de compaixão e condescendência. Dona Carmen, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Sua voz era gentil, mas pude perceber que ele já havia tomado uma decisão. Todos haviam tomado uma decisão. Eu era a velha louca que não sabia lidar com a vida, que precisava que outros decidissem por ela. Levantei-me lentamente, sentindo o peso dos meus 65 anos sobre os ombros. Excelência, eu comecei, mas Michele me interrompeu imediatamente. Excelência, como pode ver, minha mãe está confusa, não consegue nem articular uma resposta coerente. A sala se encheu de murmúrios. Algumas pessoas até riram baixinho. Riram de mim, que havia construído tudo do zero, que havia trabalhado dia e noite para dar à minha família uma vida digna. O som daquelas risadas me atravessou a alma como facas. Era a maior humilhação da minha vida e vinha da pessoa que eu mais amava no mundo, minha própria filha. Mário se aproximou de Michele e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu e voltou a se dirigir ao juiz. Excelência, meu esposo e eu estamos preparados para assumir os poucos bens que minha mãe possa ter. Não é muito, mas faremos o que estiver ao nosso alcance para garantir-lhe um final digno. Final digno. Estavam falando comigo como se eu já estivesse morta, como se minha vida tivesse terminado e só restasse esperar para me enterrarem. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas a mantive controlada. Ainda não era o momento.
O advogado de defesa que Michelle havia contratado para me representar parecia mais interessado em seu celular do que no meu caso. Obviamente, havia sido comprado ou convencido de que era melhor não complicar as coisas. Cada vez que eu tentava falar, ele me silenciava com gestos, como se minha voz não importasse, como se minhas palavras fossem irrelevantes. Era evidente que tudo estava arranjado, que aquela audiência era apenas uma formalidade antes que me declarassem incapaz e Michelle tomasse o controle de tudo. Mas havia algo que nenhum deles sabia, algo que mudaria tudo. Durante os últimos meses, notei mudanças em Michelle que me preocupavam profundamente. Já não era a menina doce que havia criado, mas uma mulher amarga e ressentida que parecia me culpar por todos os seus problemas. Tudo começou depois que enviuvei há 2 anos. Meu esposo, o pai de Michelle, havia sido o alicerce emocional da família. E quando ele morreu, algo se quebrou nela. Mas em vez de se aproximar de mim para nos consolarmos mutuamente, Michelle se tornou fria e distante. Começou a questionar cada decisão que eu tomava, cada centavo que eu gastava, cada movimento que eu fazia em minha própria casa. Mãe, não pode continuar vivendo assim, ela me dizia constantemente. Essa casa é muito grande para a senhora. Gasta demais em coisas desnecessárias. Não tem renda fixa. Suas palavras eram como pequenas adagas que se cravavam em meu coração cada vez que vinha me visitar. Mário a apoiava em tudo, é claro. Ele via na minha situação uma oportunidade de ouro. Sabia que minha casa estava numa área muito valorizada de Olinda, e seus olhos brilhavam cada vez que falava do que poderíamos fazer com aquele dinheiro se a vendêssemos. A pressão começou de maneira sutil. Primeiro foram comentários sobre minha idade, sobre o perigoso que era para uma mulher mais velha viver sozinha. Depois começaram a trazer folhetos de residências para idosos, lugares lindos onde a senhora poderia fazer amigas da sua idade, mãe. A só ideia me revirava o estômago. Eu não estava pronta para ser guardada num lugar assim, como se fosse um objeto que já não serve e precisa ser armazenado até que se decomponha completamente. Mas o que mais me doía era ver como Michelle havia mudado com Isadora, minha neta. Antes éramos muito próximas. Isadora vinha me visitar todos os finais de semana. Me contava seus segredos, seus sonhos, seus problemas na escola, mas Michelle começou a limitar essas visitas. A vovó está muito ocupada, ela dizia. Ou, não queremos incomodá-la. Era mentira, é claro. Eu nunca estava ocupada demais para minha neta. Isadora era a luz dos meus olhos, a única razão pela qual valia a pena continuar lutando. Uma tarde, Isadora conseguiu escapar e veio me ver. Estava chorando. Vovó, a mamãe diz que a senhora está ficando louca, que esquece as coisas, que não pode mais se cuidar sozinha, mas eu sei que não é verdade. A senhora sempre lembra de tudo, sempre está bem. Suas palavras me partiram o coração porque confirmaram o que eu já suspeitava. Michelle estava preparando o terreno para o que aconteceria no tribunal. Estava construindo uma narrativa na qual eu era uma idosa senil e incapaz. Não se preocupe, meu amor, eu disse, abraçando-a forte. As coisas vão ficar bem, só preciso que confie em mim, ok? Isadora assentiu, mas pude ver o medo em seus olhos. Ela sabia que algo terrível estava para acontecer, embora não entendesse exatamente o que. Aquela noite, depois que ela foi embora, fiquei acordada pensando em tudo o que havia construído ao longo dos anos, tudo o que havia mantido em segredo para proteger minha família. Vejam, Michelle não sabia nada sobre minha vida real. Para ela, eu era simplesmente sua mãe viúva que vivia da pensão do pai e de algumas economias. Nunca contei a ela sobre os investimentos que havia feito durante 40 anos, sobre as propriedades que havia comprado discretamente em diferentes países, sobre o império que havia construído tijolo a tijolo enquanto ela crescia. Fiz assim porque acreditei que era o melhor, porque queria que meus filhos se esforçassem por seus próprios méritos, que não dependessem do meu dinheiro para fazer algo de suas vidas. Meu falecido esposo conhecia parte da verdade, mas respeitou minha decisão de manter a discrição. Ele sabia que eu tinha alguns negócios, mas nunca lhe dei todos os detalhes. Era meu segredo, meu projeto pessoal, minha maneira de garantir o futuro da família sem criar dependência ou preguiça.
Durante décadas, enquanto Michelle ia à escola, à universidade, se casava e tinha Isadora, eu continuava trabalhando em silêncio, expandindo meus investimentos, comprando propriedades em locais estratégicos. Tinha edifícios de apartamentos em Florianópolis, casas de veraneio na Bahia, pontos comerciais em São Paulo, terrenos em Minas Gerais que haviam se valorizado incrivelmente. No Rio de Janeiro, havia comprado 3 propriedades de frente para o mar que agora valiam uma fortuna. Também tinha investimentos em Portugal e na Espanha, países onde a demanda por imóveis nunca parava de crescer. Tudo isso eu havia feito com a ajuda de Moisés Santos, meu contador e consultor financeiro de toda a vida, um homem discreto e confiável que havia sido como um irmão para mim. Moisés conhecia cada detalhe das minhas finanças. Ele administrava minhas contas, supervisionava os aluguéis, reinvestia os lucros. Era o único que sabia que meus rendimentos mensais superavam os R$ 40.000 entre todas as minhas propriedades e investimentos. Era o único que entendia por que eu vivia de maneira tão simples, apesar de ter tanto dinheiro. Carmen, Moisés me dizia frequentemente, seus filhos deveriam saber a verdade. É injusto que pensem que a senhora está na pobreza, quando é uma das mulheres mais bem-sucedidas que conheço. Mas eu sempre lhe respondia o mesmo. Moisés, o dinheiro muda as pessoas. Já vi famílias se destruírem por herança, filhos que se tornam preguiçosos porque sabem que os pais vão sustentá-los, netos que crescem sem valores porque nunca tiveram que lutar por nada. Eu não quero isso para Michelle nem para Isadora. Ele respeitava minha decisão, embora nem sempre concordasse. Agora, sentada naquele tribunal, ouvindo minha própria filha falar de mim como se eu fosse uma indigente, comecei a me perguntar se havia tomado a decisão correta. Michelle continuava com sua atuação magistral. Excelência, minha mãe se nega a admitir sua situação. Insiste que tudo está bem quando claramente não é assim. Não tem aquecimento adequado no inverno. Come muito pouco para economizar dinheiro. Usa roupas velhas e remendadas. É desolador ver como ela está se deteriorando por orgulho. Cada palavra era uma mentira perfeitamente construída. Eu não tinha mau aquecimento porque preferia usar casacos. Comia pouco porque cuidava da minha saúde. Usava roupas simples porque não precisava impressionar ninguém. Mário se levantou para adicionar seu testemunho. Excelência, minha sogra rejeita nossa ajuda constantemente. Quando lhe oferecemos dinheiro para reparos na casa, diz que não precisa. Quando sugerimos que se mude para um lugar menor e mais fácil de cuidar, ela se zanga e nos expulsa de sua casa. Está claramente em negação sobre sua situação financeira. A sala murmurava com compreensão. Todos pensavam que eu era uma idosa teimosa e orgulhosa que preferia sofrer a aceitar ajuda. O que nenhum deles entendia era que eu rejeitava a ajuda deles porque sabia exatamente quais eram suas verdadeiras intenções. Não queriam me ajudar, queriam me controlar, queriam que eu vendesse minha casa para poderem ficar com o dinheiro. Queriam que eu me mudasse para uma residência para idosos para poderem se esquecer de mim. Queriam que eu assinasse papéis que lhes dessem poder sobre minhas decisões. Tudo isso enquanto acreditavam que eu não tinha nada além daquela casa e algumas economias insignificantes. O juiz parecia cada vez mais convencido de que Michelle tinha razão. Suas perguntas para mim eram condescendentes, como se estivesse falando com uma criança pequena que não entende o que acontece ao seu redor. Dona Carmen, a senhora entende por que sua família está preocupada? Ele me perguntou com aquela voz suave que usam com os doentes mentais. Quis gritar que entendia perfeitamente, que o que não entendia era como minha própria filha havia se tornado tão gananciosa e cruel. Mas continuei calada, esperando o momento perfeito. Sabia que Moisés estava a caminho. Havia enviado uma mensagem a ele antes de entrar no tribunal, ativando o plano que havíamos discutido durante meses. Se alguma vez as coisas chegassem a esse extremo, se Michelle realmente tentasse me declarar incompetente, Moisés tinha instruções específicas sobre o que fazer. Ele tinha todos os documentos, todos os papéis, todas as provas de quem eu era realmente e o que havia construído ao longo da minha vida. A audiência continuava e eu podia sentir a armadilha que Michelle havia preparado tão cuidadosamente se fechando. Mas ela não sabia que eu também tinha uma armadilha, uma muito mais poderosa, uma que mudaria tudo em questão de minutos.
O advogado de Michelle tirou uma pasta cheia de papéis e começou a apresentar o que ele chamava de evidência da minha incapacidade. Excelência, documentamos múltiplos incidentes que demonstram a deterioração mental e financeira da senhora Carmen. Meu coração acelerou. Que tipo de evidência podiam ter? Que mentiras haviam fabricado para justificar essa farsa? O homem começou a ler uma lista que me gelou o sangue. A senhora Carmen esquece de pagar as contas em dia. Foi vista falando sozinha no jardim. Compra comida em excesso que depois estraga. E, segundo testemunhos de vizinhos, às vezes sai de casa sem lembrar aonde ia. Cada acusação era uma distorção cruel da realidade. Sim, às vezes eu pagava as contas alguns dias atrasada, mas não porque as esquecia, e sim porque revisava cada uma meticulosamente antes de pagá-las. Era um costume que eu havia desenvolvido durante anos para controlar meus gastos, não um sinal de demência. E sim, eu falava no jardim, mas não comigo mesma, e sim ao telefone com Moisés, enquanto caminhava entre minhas plantas, discutindo investimentos e estratégias financeiras. Os vizinhos, obviamente, não podiam ouvir minhas conversas telefônicas de suas janelas. A história da comida que estragava era particularmente cruel. Eu comprava vegetais e frutas em grandes quantidades porque os distribuía entre as famílias necessitadas do bairro. Havia uma senhora com 3 filhos que trabalhava como empregada doméstica, e eu lhe levava sacolas de comida todas as semanas. Também havia um idoso que morava sozinho a 2 quadras dali, e eu me certificava de que ele tivesse alimentos frescos. Mas, claro, Michelle nunca se incomodou em me perguntar por que eu comprava tanto. Simplesmente assumiu o pior e usou isso contra mim. Além disso, continuou o advogado, a senhora Carmen começou a mostrar sinais de paranoia. Diz a neta que há coisas que não pode contar, que tem segredos importantes e que algum dia tudo se revelará. Estes são claros indicadores de pensamento delirante em pessoas da terceira idade. A sala murmurou com preocupação. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isadora havia contado essas conversas? Minha própria neta havia sido interrogada e manipulada para fornecer munição contra mim. Olhei para trás e vi Isadora, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Seus olhos me suplicavam perdão. Pude ler em seus lábios as palavras: "Desculpe, vovó." Minha pobre neta havia sido usada como peão no jogo sujo da mãe. Provavelmente Michelle a havia pressionado, a havia feito sentir culpada, a havia convencido de que contar esses detalhes ajudaria a vovó. Isadora não tinha ideia de que cada palavra que havia dito inocentemente seria distorcida e usada como evidência da minha suposta demência. Michelle se levantou novamente. Excelência! Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora e responsável. É por isso que esta situação é tão dolorosa para nossa família. Ver como ela se deteriora, como perde a capacidade de gerir sua vida, é desolador. Mas não podemos permitir que o orgulho nos impeça de fazer o certo. Ela precisa de ajuda profissional. Precisa que alguém tome decisões responsáveis por ela antes que seja tarde demais. Sua atuação era perfeita. As lágrimas em seus olhos pareciam genuínas. Sua voz tremia com a emoção certa. Se eu não soubesse a verdade, até eu teria acreditado em sua história. O juiz parecia completamente convencido. Entendo a dificuldade desta situação, senhora Michelle. É claro que a senhora ama sua mãe e quer o melhor para ela. Ele se dirigiu a mim com aquele olhar condescendente que eu já conhecia muito bem. Dona Carmen, a senhora compreende as preocupações de sua família? Está disposta a aceitar a ajuda que lhe oferecem? Era uma pergunta armadilha. Se eu dissesse que sim, estaria admitindo que precisava de ajuda e justificando a tutela. Se eu dissesse que não, confirmaria a narrativa de que eu era uma idosa teimosa e delirante. Excelência, comecei com voz firme. Eu compreendo perfeitamente as preocupações da minha família. Também compreendo perfeitamente suas motivações. Michelle me lançou um olhar de advertência, como se estivesse me dizendo para não falar nada que pudesse complicar seus planos, mas eu já havia chegado longe demais. No entanto, acredito que há informações importantes que devem ser consideradas antes de tomar qualquer decisão sobre o meu futuro. O advogado de Michelle se levantou imediatamente. Excelência,
Como pode ver, a senhora Carmen está confusa acerca da natureza desses procedimentos. Não há informação adicional relevante. Os fatos são claros e estão documentados. Mas eu não ia deixar-me silenciarem desta vez. Excelência, solicito respeitosamente que seja permitida a apresentação de documentação adicional que é relevante para este caso. Meu contador, o Sr. Moisés, tem informações financeiras atualizadas que, acredito, mudariam significativamente a perspectiva deste tribunal. A menção de Moisés fez Michelle empalidecer ligeiramente. Ela sabia quem ele era. Sabia que havia sido o contador da família durante décadas, mas não tinha ideia da extensão de seu conhecimento sobre meus assuntos. Mário se inclinou para ela e sussurrou algo em seu ouvido. Pude ver a preocupação crescendo em seus rostos. Excelência, disse o advogado de Michelle rapidamente. Não vemos a relevância de informação financeira adicional. Já estabelecemos que a senhora Carmen não tem recursos significativos, mas o juiz pareceu intrigado por minha petição. Dona Carmen, a senhora está dizendo que tem documentação financeira que não foi apresentada neste tribunal? Assenti firmemente. Sim, excelência, documentação muito relevante. O juiz olhou para o relógio e depois para uma porta do tribunal. Seu contador está presente hoje? Naquele momento perfeito, como se tivesse sido coreografado, as portas do tribunal se abriram e Moisés entrou. Era um homem de 60 anos, distinto, com cabelo grisalho perfeitamente penteado e um terno elegante que irradiava profissionalismo e sucesso. Carregava uma maleta de couro preta e caminhava com a confiança de alguém que havia passado décadas administrando as finanças de pessoas muito importantes. Sua presença mudou imediatamente a atmosfera da sala. Este não era o contador de uma idosa pobre e incapaz. Este era claramente um profissional de alto nível. Perdoe a interrupção, excelência, disse Moisés com voz clara e autoritária. Sou Moisés Santos, contador público certificado e consultor financeiro da senhora Carmen Lins durante os últimos 25 anos. Entendo que estão sendo discutidos assuntos relacionados à capacidade financeira de minha cliente e tenho informações cruciais que devem ser consideradas antes que qualquer decisão seja tomada. O advogado de Michelle se levantou imediatamente. Excelência, isso é irregular. Não se pode permitir a entrada de testemunhas não programadas. Mas o juiz levantou a mão para silenciá-lo. Senhor Santos, que tipo de informação o senhor tem? Moisés abriu sua maleta e tirou uma pasta grossa cheia de documentos perfeitamente organizados. Excelência, tenho aqui os extratos financeiros completos da senhora Carmen, incluindo propriedades, investimentos e fluxo de renda mensais. Informação que, temo, contradiz significativamente as afirmações que foram feitas sobre sua situação econômica. O silêncio na sala era ensurdecedor. Michelle havia perdido toda a cor do rosto. Mário parecia ter engolido a língua. Até o advogado que supostamente me representava parecia surpreso. Mantive minha expressão serena, mas por dentro sentia uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente a verdade ia vir à tona. Tristeza porque havia chegado a este ponto com minha própria família. Excelência, continuou Moisés. A senhora Carmen não só não precisa de tutela financeira, como é, de fato, uma das minhas clientes mais bem-sucedidas. Suas rendas mensais superam os R$40 mil provenientes de propriedades imobiliárias em 8 países diferentes e diversos investimentos de alto rendimento. Longe de ser uma idosa incapaz, ela é uma empresária astuta que construiu um império considerável ao longo das últimas 4 décadas. As palavras de Moisés caíram como bombas na sala. Eu podia ouvir arfares abafados, murmúrios de incredulidade, o som de papéis caindo no chão. Michelle havia empalidecido completamente e se agarrava ao braço de Mário como se fosse desmaiar. A expressão do juiz havia mudado completamente, de condescendente compaixão para intriga profissional. Era um momento que eu havia esperado durante meses. A verdade finalmente estava vindo à tona. O juiz se inclinou para a frente, claramente fascinado por esse giro inesperado. Senhor Santos, o senhor está dizendo que a senhora Carmen possui propriedades avaliadas em vários milhões de reais? Moisés assentiu com calma profissional.
Exatamente, Excelência. A senhora Carmen possui um portfólio imobiliário diversificado que inclui edifícios de apartamentos em Florianópolis, avaliados em 16 milhões de reais. Casas de férias, na Bahia por um valor de 9 milhões de reais. Pontos comerciais no centro de São Paulo, que geram aluguéis mensais de 50 mil reais, e terrenos em Minas Gerais, que se valorizaram em 400% nos últimos 10 anos. Michelle se levantou bruscamente com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Isso é impossível. Minha mãe não tem dinheiro. Vive como uma indigente. Sua voz havia perdido toda a compostura, toda a elegância calculada que havia mostrado durante a audiência. Agora soava como o que realmente era, uma mulher desesperada que via seu plano desmoronar diante de seus olhos. Excelência, isso deve ser algum tipo de golpe. Minha mãe não pode ter esse dinheiro. Senhora Michelle? Disse o juiz com voz firme. Por favor, mantenha a compostura em meu tribunal. Em seguida, ele se dirigiu a Moisés. Senhor Santos, pode fornecer documentação que respalde essas afirmações? Moisés sorriu levemente e começou a tirar documentos de sua maleta. Claro, Excelência, aqui estão as escrituras de propriedade, os extratos bancários, os contratos de aluguel e os relatórios de avaliação mais recentes. Tudo devidamente autenticado e certificado. Enquanto Moisés organizava os documentos sobre a mesa, eu observava as caras da minha família. Michelle parecia estar em choque. Sua boca se abria e fechava sem emitir sons. Mário havia começado a suar profusamente e afrouxava a gravata constantemente. Seu sonho de se apoderar dos meus poucos bens havia se transformado no pesadelo de descobrir que haviam tentado enganar uma multimilionária. O advogado que Michelle havia contratado para me representar parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Excelência, continuou Moisés. Também devo mencionar que a senhora Carmen possui 3 propriedades de frente para o mar no Rio de Janeiro, 2 vilas em Portugal e um edifício comercial na Espanha. Adicionalmente, ela tem investimentos em fundos de investimento, títulos do Tesouro e ações que geram dividendos mensais significativos. Seu patrimônio líquido total supera os 75 milhões de reais. O número flutuou no ar como uma bomba que havia explodido em câmera lenta. O silêncio na sala era absoluto. Até o secretário do tribunal havia parado de escrever e olhava de boca aberta. 75 milhões de reais. A idosa indigente que precisava de tutela tinha 75 milhões. A ironia era tão perfeita que quase me fez rir, mas me contive. Este não era momento para celebrar. Era momento para que a verdade se estabelecesse completamente. Michelle finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro quebrado. Mas, mamãe... A senhora sempre disse que não tinha dinheiro. Sempre viveu tão simplesmente. Nunca comprou coisas caras, nunca viajou, nunca... Sua voz esmoreceu quando ela começou a entender a magnitude do que havia feito. Havia acusado sua mãe milionária de ser uma idosa incapaz que precisava de tutela. Michelle, eu disse com voz tranquila, mas firme. Eu vivi simplesmente porque escolhi fazê-lo. Vivi discretamente porque queria que você e Isadora aprendessem o valor do trabalho, da humildade, de conquistarem as coisas por mérito próprio. Nunca te contei sobre o dinheiro porque esperava que você fosse uma boa pessoa, sem a necessidade de saber que havia uma herança esperando por você. As lágrimas começaram a rolar por minhas bochechas, não de tristeza, mas de desilusão profunda. O juiz interveio. Senhor Santos, a senhora Carmen, tem administrado pessoalmente esses investimentos e propriedades? Moisés assentiu enfaticamente. Absolutamente, Excelência. A senhora Carmen é uma das investidoras mais astutas que conheci em meus 30 anos de carreira. Cada decisão de compra, cada estratégia de investimento, cada movimento financeiro foi iniciado e aprovado pessoalmente por ela. Longe de mostrar deterioração mental, suas decisões recentes foram particularmente brilhantes. De fato, continuou Moisés, há apenas 3 meses, a senhora Carmen identificou uma oportunidade de investimento em imóveis comerciais em São Paulo, que gerou um retorno de 20% em apenas 90 dias,
Sua capacidade de análise de mercado e tomada de decisões financeiras está completamente intacta. O contraste entre essa descrição e a imagem de idosa senil que Michelle havia pintado era tão extremo que resultava quase cômico. Mário finalmente falou com voz trêmula. Mas... Dona Carmen... A senhora nunca nos disse nada. Sempre pensamos que eu era pobre. Completei sua frase. Sim, Mário, eu sei. E a pergunta é... Por que vocês nunca se incomodaram em me perguntar diretamente sobre minha situação, em vez de assumir e planejar como se apoderar do que acreditavam ser meus únicos bens? Seus olhos se encheram de pânico quando ele percebeu que eu havia entendido perfeitamente suas intenções desde o início. Excelência, disse Moisés, também devo informar que a senhora Carmen tem considerado fazer doações significativas a várias organizações beneficentes. Ela havia planejado deixar parte de seu patrimônio para sua família, é claro, mas também queria contribuir para causas educacionais e de ajuda social. No entanto, os eventos recentes a fizeram reconsiderar essas decisões. A mensagem era clara. Não só haviam perdido a oportunidade de controlar meus bens, mas haviam posto em risco sua própria herança. Michelle desabou em sua cadeira como se todas as suas forças a tivessem abandonado. Mamãe, eu não sabia. Pensei que... Mas suas palavras soavam vazias, porque a realidade era que ela nunca havia perguntado, nunca havia mostrado interesse genuíno em meu bem-estar apenas no que podia obter de mim. Durante meses havia planejado aquela audiência. Havia construído mentiras sobre minha suposta incapacidade. Havia manipulado sua própria filha para obter testemunhos contra mim. Excelência, continuou Moisés. Há outro aspecto importante que deve ser considerado. A senhora Carmen manteve essa descrição financeira não por deterioração mental ou paranoia, mas por uma estratégia muito calculada de proteção patrimonial e familiar. Ela queria se assegurar de que seus herdeiros desenvolvessem caráter e trabalho próprio antes de ter acesso à riqueza familiar. Era exatamente correto. Essa havia sido minha filosofia durante décadas. O advogado de Michelle finalmente tentou recuperar algum controle sobre a situação. Excelência, mesmo que esses documentos sejam autênticos, isso não muda o fato de que a senhora Carmen demonstrou comportamentos erráticos. Mas Moisés o interrompeu suavemente. O senhor se refere a comportamentos como fazer investimentos multimilionários bem-sucedidos ou a comportamentos como manter correspondência regular com administradores de propriedades em 8 países diferentes. Ou talvez se refira ao hábito dela de revisar pessoalmente cada extrato financeiro mensal que lhe envio. A destruição da narrativa de Michelle era completa. Cada evidência da minha suposta incapacidade havia sido recontextualizada como sinais de uma mente financeira brilhante operando em segredo. Minhas conversas misteriosas no jardim eram consultas sobre investimentos internacionais. Minhas compras excessivas de comida eram atos de caridade para vizinhos necessitados. Minha recusa em aceitar ajuda era a resposta lógica de uma mulher que sabia que não precisava dela. O juiz havia estado fazendo anotações furiosamente durante toda a apresentação de Moisés. Finalmente levantou o olhar e me dirigiu uma expressão completamente diferente, cheia de respeito e curiosidade profissional. Dona Carmen, há algo que a senhora gostaria de dizer a este tribunal sobre esta situação? Era o meu momento. Depois de meses de humilhações, de mentiras, de ser tratada como uma idosa senil, finalmente tinha a oportunidade de falar com minha própria voz e ser ouvida com respeito. Levantei-me lentamente, não por fraqueza, mas por dignidade. Era hora de todos entenderem quem era realmente Carmen e por que havia chegado o momento de a verdade vir à tona completamente. Levantei-me com toda a dignidade que havia acumulado ao longo de 65 anos de vida, sentindo pela primeira vez em meses que minha voz seria ouvida com o respeito que merecia. Excelência, durante os últimos 40 anos, construí meu patrimônio com trabalho duro, decisões inteligentes e muita discrição. Nunca ostentei minha riqueza porque acreditei firmemente que o dinheiro não define o caráter de uma pessoa, mas, infelizmente, descobri que a falta de dinheiro também não o define. O que verdadeiramente define o caráter é como alguém trata seus entes queridos quando acredita que não tem nada a oferecer.
Michelle afundou o rosto nas mãos, mas eu continuei sem piedade. Minha filha veio a este tribunal hoje para me declarar incompetente, não por amor ou preocupação genuína, mas porque queria se apoderar do que ela acreditava serem meus únicos bens, minha casa. Durante meses me pressionou para que a vendesse, me trouxe folhetos de asilos, limitou as visitas da minha neta e construiu uma campanha sistemática para convencer a todos de que eu havia perdido a razão. Tudo isso sem jamais me perguntar diretamente sobre minha situação real. Excelência, interrompeu o advogado de Michelle desesperadamente. Minha cliente agiu de boa fé, preocupada com o bem-estar de sua mãe. Mas eu levantei a mão para detê-lo. Não, senhor. Sua cliente agiu por ganância. Se realmente estivesse preocupada com o meu bem-estar, teria falado comigo, teria feito perguntas, teria passado tempo comigo para avaliar meu estado mental real. Em vez disso, conspirou para me declarar incompetente baseando-se em suposições e mentiras. Permita-me contar a este tribunal o que realmente aconteceu durante esses últimos meses. Continuei sentindo a força retornar à minha voz. Michelle começou a me visitar com mais frequência, mas não para me acompanhar em minha viuvez, e sim para inspecionar minha casa, avaliar seu valor e buscar evidências de que eu não podia me cuidar sozinha. Revisava minha geladeira para ver que comida havia. Olhava minhas contas quando eu não estava vendo e fazia perguntas capciosas para tentar me fazer dizer algo que pudesse usar contra mim. Michelle levantou a cabeça e me olhou com lágrimas nos olhos. Mamãe, eu só queria ajudar. Mas sua voz se quebrou porque ela sabia que eu tinha razão. Michelle, se você tivesse querido me ajudar, teria me perguntado o que eu precisava. Se você tivesse querido me ajudar, teria respeitado minhas decisões sobre minha própria vida. Se você tivesse querido me ajudar, não teria manipulado sua própria filha para obter testemunho contra mim. O juiz se dirigiu a Michelle com uma expressão séria. Senhora Michelle, é verdade que a senhora interrogou sua filha menor de idade para obter informações sobre a avó? Michelle gaguejou. Eu só lhe perguntei se a vovó havia dito coisas estranhas. E utilizou essa informação para construir um caso de incompetência mental sem verificar os fatos? Insistiu o juiz. Michelle não pôde responder. Excelência, continuei. Minha neta Isadora foi utilizada como peão neste jogo sujo. Uma adolescente de 16 anos foi manipulada para fornecer evidência contra sua própria avó, sem entender que suas palavras inocentes seriam distorcidas para justificar me declarar incompetente. Isto não só é cruel para mim, mas profundamente prejudicial para uma menor que ama sua avó e não compreende a traição em que foi envolvida. Olhei para Isadora, que chorava silenciosamente no fundo da sala. Isadora, meu amor, quero que saiba que não te culpo por nada. Você foi honesta quando lhe perguntaram sobre nossas conversas. Não sabia que suas palavras seriam usadas para me fazer mal. O erro não foi seu, foi dos adultos que te colocaram nessa posição. Isadora assentiu entre lágrimas e pude ver algo parecido com alívio em seus olhos. Excelência, disse Moisés. Gostaria de adicionar que durante todos esses anos a senhora Carmen demonstrou uma capacidade excepcional para planejar a longo prazo. Não só construiu seu patrimônio, mas também estabeleceu fundos educacionais para seus netos, fundos de emergência para familiares em necessidade e doações programadas para obras de caridade. Uma pessoa com deterioração mental não poderia ter orquestrado estratégias financeiras tão complexas e eficazes. Além disso, continuou Moisés, a senhora Carmen fala fluentemente 3 idiomas, o que lhe permitiu negociar diretamente com vendedores e compradores em diferentes países. Há apenas 2 semanas, ela manteve uma videoconferência de 2 horas com incorporadores imobiliários em Portugal, discutindo os detalhes técnicos de uma renovação que aumentará o valor de suas propriedades lá em 30%. Estes não são comportamentos de uma pessoa com capacidade mental deteriorada. Mário finalmente encontrou sua voz, embora tremesse notavelmente. Dona Carmen, se a senhora tinha tanto dinheiro, por que vivia de maneira tão austera? Era uma pergunta que revelava completamente sua mentalidade. Para ele, ter dinheiro significava necessariamente gastá-lo em luxos visíveis. Mário, respondi com um sorriso triste. Eu vivia de maneira simples porque encontrava felicidade nas coisas simples. Não precisava de um carro luxuoso para me sentir valiosa. Não precisava de roupas caras para saber quem eu era. Não precisava de uma casa enorme para me sentir em casa. Mas mais importante, continuei,
Eu vivia de maneira discreta porque queria ensinar valores corretos à minha família. Queria que Michelle trabalhasse por seus próprios méritos. Queria que Isadora aprendesse que a felicidade não vem do dinheiro, mas do caráter. Queria que todos vocês me amassem por quem eu era, não pelo que eu tinha. Infelizmente, meu experimento falhou. As palavras caíram como pedras em água parada. Excelência, disse o advogado de Michelle com voz desesperada. Mesmo se esses documentos são autênticos, o comportamento de esconder riqueza pode ser interpretado como um sinal de paranoia ou... Mas Moisés o interrompeu com firmeza. O senhor está sugerindo que o planejamento patrimonial discreto é evidência de doença mental? Porque nesse caso, eu teria que declarar incompetentes a maioria dos meus clientes de alto patrimônio, incluindo vários juízes, médicos e empresários proeminentes desta cidade. O juiz havia ouvido o suficiente. Senhor, entendo que o senhor está representando os interesses de sua cliente, mas as evidências apresentadas são esmagadoramente claras. A senhora Carmen não só é competente mentalmente, como é uma empresária excepcional que tem administrado com sucesso um patrimônio complexo durante décadas. Em seguida, ele se dirigiu a Michelle com uma expressão severa. Senhora Michelle, a senhora tem algo a dizer sobre esses desenvolvimentos? Michelle se levantou tremendo. Seu rosto havia perdido toda a cor e parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. Excelência, eu realmente pensei que minha mãe estava em apuros. Pensei que estava sofrendo, que não tinha recursos, que... Sua voz se quebrou completamente. Pensei que a Abby estava ajudando. Mas até ela sabia que suas palavras soavam vazias depois de tudo o que havia sido revelado. Michelle, eu disse com voz firme, mas não cruel. Você não pensou que estava me ajudando. Você pensou que estava ajudando a si mesma. Durante meses planejou esta audiência. Construiu mentiras sobre meu estado mental, manipulou testemunhos e conspirou para se apoderar dos meus bens. Se realmente tivesse querido me ajudar, teria começado por me perguntar o que eu precisava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Excelência, continuei. Solicito respeitosamente que esses procedimentos de tutela sejam indeferidos imediatamente. Como ficou claramente demonstrado, eu tenho plena capacidade mental e financeira para gerir meus próprios assuntos. Além disso, solicito que se investigue se houve tentativa de fraude ou conspiração na apresentação de evidência falsa a este tribunal. As palavras caíram como sentença final. Michelle desabou em sua cadeira como se tivesse sido atingida fisicamente. A realidade do que havia feito e das consequências que enfrentaria finalmente a atingiu completamente. Não só havia perdido qualquer possibilidade de controlar meus bens, mas agora enfrentava possíveis acusações legais por suas ações. Mário parecia estar em choque, provavelmente calculando mentalmente como essa situação afetaria sua própria reputação e carreira. Excelência, disse Moisés. Gostaria de solicitar que seja emitida uma ordem de proteção temporária para prevenir qualquer tentativa futura de assédio ou manipulação contra a senhora Carmen ou sua neta menor. Era uma medida que havíamos discutido previamente. Depois de meses de pressão psicológica e manipulação, eu precisava de proteção legal formal. O juiz assentiu. Concedido. É emitida uma ordem de restrição temporária que proíbe Michelle e Mário de contatar a senhora Carmen ou se aproximar de sua residência sem seu consentimento expresso. Qualquer violação desta ordem resultará em prisão imediata. Michelle soluçou ao ouvir isso. A realidade de que havia perdido não só o direito ao meu dinheiro, mas também o direito de me ver, finalmente a atingiu completamente. Levantei-me lentamente e me dirigi a Isadora, que continuava sentada no fundo da sala, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Isadora, meu amor, venha aqui. Ela se levantou e correu para mim, me abraçando com uma desesperação que me partiu o coração. Vovó, me desculpe muito. Não sabia que a mamãe estava mentindo sobre a senhora. Não sabia que a senhora seria machucada pelo que eu disse. Suas palavras eram entrecortadas pelos soluços. Minha menina linda, sussurrei em seu ouvido. Você não tem nada a pedir desculpas. Você foi honesta quando lhe perguntaram sobre nossas conversas. O problema não foram suas palavras, mas como os adultos as usaram. A abracei mais forte, sentindo-a tremer em meus braços. E quero que saiba que nada disso muda o amor que sinto por você.
Você sempre será minha neta querida. Michelle se aproximou hesitante. Mamãe, por favor, não afaste Isadora de mim. Ela é minha filha. Sua voz era suplicante, mas eu mantive minha posição firme. Michelle, Isadora continuará sendo sua filha, mas você demonstrou que está disposta a usá-la como arma contra sua própria família. Preciso de tempo para avaliar que tipo de relação será segura para ela no futuro. As palavras eram duras, mas necessárias. Excelência, intervi. Solicito que sejam estabelecidas visitas supervisionadas entre Isadora e sua mãe até que se possa avaliar adequadamente se o ambiente é emocionalmente seguro para a menor. O juiz considerou a petição. Dada a evidência de manipulação da menor nestes procedimentos, considero que é uma precaução razoável. É ordenada a avaliação psicológica para determinar o melhor interesse da menor. Mário finalmente encontrou sua voz, embora tremesse notavelmente. Dona Carmen, há alguma forma de podermos resolver isso em família? Sem tribunais, sem advogados. Mas eu o detive com um olhar glacial. Mário, você teve a oportunidade de resolver isso em família durante 2 anos. Em vez disso, escolheu a conspiração e o engano. Algumas decisões não têm volta. Moisés se aproximou e me entregou uma pasta. Carmen, estes são os documentos que discutimos. Você tem certeza de que quer prosseguir? Assenti firmemente. Era o momento de tomar as decisões mais difíceis da minha vida, mas também as mais necessárias. Sim, Moisés. É hora de todos entenderem as consequências completas de suas ações. Abri a pasta e tirei vários documentos legais. Excelência, estes são documentos que estabelecem mudanças importantes em meu planejamento testamentário e de patrimônio. Depois dos eventos de hoje, decidi revisar completamente como será distribuída minha herança. Michelle empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Finalmente começava a entender o custo real de sua traição. Michelle, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Durante 40 anos, trabalhei para construir um patrimônio que pudesse deixar para minha família. Sonhei com o dia em que pudesse revelar tudo o que havia conseguido e ver orgulho e gratidão em seus olhos. Em vez disso, descobri que minha própria filha estava disposta a me declarar incompetente para roubar o que acreditava serem meus únicos bens. Cada palavra era como uma sentença sendo pronunciada. Portanto, continuei, tomei a decisão de modificar substancialmente meus planos testamentários. A porção que havia destinado para você será redirecionada para o Fundo Educacional de Isadora e para organizações beneficentes que ajudam idosos vítimas de abuso familiar. Michelle levou as mãos à boca, sufocando um grito de desespero. A realidade financeira de sua traição finalmente a atingia com força total. Vovó, disse Isadora com voz pequena, a senhora não precisa mudar nada por mim, só quero que esteja bem. Sua preocupação genuína pelo meu bem-estar, em contraste com a ganância de sua mãe, foi como um raio de luz na escuridão daquele dia terrível. Isadora, meu amor, isto não é castigo para você, é proteção para você. Sua mãe demonstrou que está disposta a usar sua própria família para obter dinheiro. Não posso permitir que você tenha que enfrentar essa pressão no futuro. O advogado de Michelle fez uma última tentativa desesperada. Excelência, minha cliente está obviamente sob estresse emocional extremo. Talvez pudessem ser consideradas sessões de mediação familiar, mas o juiz o deteve imediatamente. Advogado, sua cliente tentou fraudar a própria mãe. Não há mediação possível para isso. As decisões da senhora Carmen sobre seu patrimônio são completamente suas, e este tribunal as respeita plenamente. Michelle finalmente se quebrou completamente. Mamãe, estou implorando. Sei que cometi erros terríveis, mas sou sua filha. A senhora me criou. Deve haver algo de amor que reste. Suas palavras estavam cheias de dor genuína, mas também de uma desesperação que revelava que sua preocupação principal continuava sendo financeira. Michelle, respondi com voz cansada, o amor não desaparece, mas a confiança sim. E sem confiança não pode haver relação real. Além disso, continuei, você precisa entender que as consequências de suas ações vão além do dinheiro.
Você danificou sua relação com Isadora, que agora sabe que sua mãe está disposta a mentir e manipular para obter o que quer. Você danificou sua relação comigo de uma maneira que poderia ser irreparável. E danificou sua própria integridade de uma forma que terá que viver com ela para sempre. O juiz se levantou, indicando que a audiência havia terminado. Dona Carmen, este tribunal lhe deseja o melhor no futuro. É claro que a senhora é uma mulher de recursos extraordinários, tanto financeiros quanto pessoais. Espero que possa encontrar paz depois desta experiência traumática. Suas palavras eram amáveis, mas não podiam curar a dor da traição familiar que eu havia experimentado. Enquanto saíamos do tribunal, Isadora caminhava ao meu lado, ainda agarrada ao meu braço. Michelle e Mário caminhavam atrás de nós, derrotados e humilhados. A ironia da situação não me escapava. Havia ganhado uma batalha legal completa. Havia protegido meu patrimônio e minha autonomia. Mas havia perdido minha filha no processo. Era uma vitória que tinha gosto de cinzas em minha boca. Ao sair do tribunal, Moisés me acompanhou até seu carro, enquanto Isadora se agarrava ao meu braço como se temesse que eu fosse desaparecer. A luz do sol me pareceu estranhamente brilhante depois das horas escuras que havíamos passado lá dentro. Carmen, me disse Moisés suavemente, você tem certeza das decisões que tomou lá dentro? Uma vez que esses documentos sejam processados, será muito difícil reverter as mudanças. Assenti firmemente. Moisés, levamos anos discutindo este momento. Eu esperava que nunca fosse necessário, mas Michelle me obrigou a tomar esta decisão. Isadora se virou para mim com lágrimas frescas nos olhos. Vovó, o que vai acontecer agora? Não poderei mais ver a mamãe? Sua pergunta me partiu o coração porque revelava-lhe a confusão e a dor de uma adolescente presa no conflito dos adultos. Meu amor, eu disse, sentando-me em um banco perto do tribunal para ficar em sua altura. Você sempre poderá ver sua mamãe, mas por enquanto, até as coisas se acalmarem, as visitas terão que ser supervisionadas para proteger você. Proteger de quê? Perguntou Isadora, embora eu acho que ela já sabia a resposta. Para proteger você de ser usada como arma outra vez. Minha filha, sua mamãe, lhe fez perguntas sobre mim e usou suas respostas para tentar me fazer mal. Isso não está certo e não vou permitir que aconteça de novo. Isadora assentiu lentamente, mostrando uma maturidade que me impressionou e me entristeceu ao mesmo tempo. Nenhuma adolescente deveria ter que entender essas complexidades familiares. Atrás de nós, pude ouvir Michelle e Mário discutindo em voz baixa. Fragmentos de sua conversa chegavam até mim. Como você não sabia? Você também pensou que ela era pobre. Agora enfrentamos acusações criminais por sua culpa. Era sua mãe, você devia saber. Era patético ouvir como se culpavam mutuamente em vez de aceitar a responsabilidade por suas próprias ações. Mesmo na derrota, não podiam mostrar um grama de dignidade. Michelle finalmente se aproximou de nós, caminhando lentamente como se cada passo lhe doesse. Mamãe, disse com voz quebrada, sei que não tenho direito de te pedir nada, mas poderia me explicar por quê? Por que você manteve tudo em segredo durante tantos anos? Por que nos deixou acreditar que você era pobre? Era uma pergunta válida, embora chegasse décadas atrasada. Levantei-me do banco e a olhei diretamente. Michelle, você realmente quer saber por quê? Ela assentiu desesperadamente. Porque eu queria criar uma filha que fosse boa pessoa, independentemente de ter dinheiro ou não. Queria que você trabalhasse por seus próprios méritos, que desenvolvesse caráter, que entendesse o valor das coisas. Queria que me amasse por quem eu era, não pelo que eu podia te dar. Minha voz se quebrou ligeiramente. E eu queria proteger você de se tornar exatamente no que você se tornou hoje. Mas mamãe, protestou Michelle, se a senhora tivesse nos contado a verdade... O quê? A interrompi. Você teria trabalhado com a mesma dedicação em sua carreira? Teria apreciado as coisas que conseguiu por si mesma? Teria desenvolvido humildade e empatia? Michelle, veja o que você fez quando pensou que eu não tinha nada. Imagine o que teria feito se soubesse que eu tinha milhões. Isadora se aproximou de sua mãe hesitante. Mamãe, por que você fez isso com a vovó? Ela sempre foi boa com você. A pergunta inocente de minha neta foi como um tapa para Michelle.
Como podia explicar à sua própria filha que havia tentado roubar a sua avó? Como podia justificar anos de manipulação e mentiras? Isadora, eu pensei que estava ajudando. Começou Michelle, mas sua filha a interrompeu. Não, mamãe, você sabia que a vovó estava bem. Eu te disse muitas vezes que ela lembrava de tudo, que estava perfeitamente lúcida, que não precisava de ajuda. Mas você não me escutou porque não queria escutar. A sabedoria de Isadora aos 16 anos era devastadora em sua simplicidade. Moisés se aproximou discretamente. Carmen, você quer que levemos Isadora para casa? Acho que já foi o suficiente por hoje. Assenti grata. Minha neta havia vivido muito drama adulto em um único dia. Isadora, meu amor, você gostaria de vir para casa comigo esta noite? Podemos pedir pizza e ver filmes como nos velhos tempos. Seus olhos se iluminaram pela primeira vez em todo o dia. Posso, vovó? De verdade? Michelle se enrijeceu. Isadora é minha filha. Tem que vir para casa comigo. Mas eu mantive minha posição firme. Michelle, a ordem judicial diz que as visitas devem ser supervisionadas. Esta noite eu supervisiono. Amanhã discutiremos arranjos mais permanentes. A expressão no rosto de Michelle era de dor pura, mas eu não ia ceder nisso. Isadora precisava de estabilidade emocional depois do trauma de hoje. Além disso, continuei. Acho que você e Mário precisam de tempo para discutir as implicações legais do que aconteceu hoje. O juiz mencionou uma investigação criminal. Provavelmente deveriam consultar um advogado criminal. A realidade de sua situação legal atingiu Michelle como uma onda fria. Ela havia estado tão focada no aspecto emocional de perder meu amor e sua herança que havia esquecido momentaneamente que poderia enfrentar tempo na prisão. Mário se aproximou com cara de pânico. Dona Carmen, há alguma forma de a senhora falar com o promotor? Poderia dizer a eles que não quer processar. Era inacreditável. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ele ainda esperava que eu o salvasse das consequências de suas próprias ações. Mário, respondi com um sorriso amargo. Você e Michelle criaram esta situação com suas mentiras e manipulações. Agora terão que enfrentar as consequências como adultos. Mas pense em Isadora, disse Michelle desesperadamente. Se eu for para a prisão, o que vai acontecer com ela? Era a primeira vez em todo o dia que ela mencionava a filha como algo mais do que uma ferramenta para obter simpatia. Michelle, você devia ter pensado em Isadora antes de decidir fraudar a avó dela. Devia ter pensado em Isadora antes de manipulá-la para obter falso testemunho. Devia ter pensado em Isadora antes de arriscar a estabilidade de sua família por ganância. Isadora me olhou com olhos tristes, mas determinados. Vovó, posso morar com a senhora se a mamãe tiver que ir para longe? A pergunta era simples, mas carregada de implicações enormes. Isadora, meu amor, você sempre terá um lar comigo. Não importa o que aconteça, você estará segura e amada. A abracei forte, sentindo-a relaxar em meus braços pela primeira vez em meses. O juiz estabeleceu que precisamos de avaliações psicológicas, lembrei a Michelle. Sugiro que você use esse tempo para refletir realmente sobre suas ações e decisões, não apenas sobre o dinheiro, mas sobre que tipo de mãe e pessoa você quer ser no futuro. Era meu último intento de alcançar algo de decência em minha filha, embora minhas esperanças fossem muito baixas. Moisés abriu a porta de seu carro. Carmen, você está pronta para irmos? Assenti, mas antes de subir no carro, me virei para Michelle uma última vez. Michelle, durante toda a sua vida, eu te dei amor incondicional, te dei segurança, educação, valores e um lar cheio de carinho. Hoje, descobri que quando você pensou que eu já não tinha mais nada a te dar, decidiu tirar até minha dignidade e minha autonomia. Essa é uma lição sobre seu caráter que eu nunca vou esquecer. As lágrimas corriam pelas bochechas de Michelle enquanto nos afastávamos. No espelho retrovisor, pude vê-la parada sozinha nos degraus do tribunal, com Mário ao seu lado, mas claramente distanciado. Haviam conseguido exatamente o que mereciam, tinham um ao outro e a miséria que haviam criado juntos. Era uma imagem que me perseguiria por muito tempo, não por pena deles, mas por tristeza do que poderia ter sido se tivessem escolhido o amor sobre a ganância. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível no tribunal e minha vida encontrou uma nova normalidade que eu nunca imaginei ser possível.
Isadora agora mora comigo permanentemente depois que as avaliações psicológicas determinaram que era o melhor para seu bem-estar emocional. Minha casa, que Michelle descreveu como o lar de uma indigente, agora está cheia de risadas de adolescente, música, amigas que vêm estudar e uma energia vital que havia estado ausente por tempo demais. Esta manhã, enquanto eu preparava o café da manhã, Isadora desceu as escadas correndo com um grande sorriso. Vovó, adivinha? Fui aceita no programa de intercâmbio estudantil na França. Posso ir? Seu entusiasmo era contagiante, e ver como ela havia florescido nesses meses longe da toxicidade da mãe era uma das poucas coisas boas que haviam saído dessa situação terrível. Claro que pode ir, meu amor. Para isso existe seu fundo educacional. A investigação criminal contra Michelle e Mário havia resultado em acusações por tentativa de fraude e abuso financeiro de idosos. Michelle recebeu 2 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário em um lar para idosos, o que considerei ironicamente apropriado. Mário recebeu uma sentença similar, mas também perdeu sua licença profissional temporariamente. Ambos tiveram que vender sua casa para pagar as multas e os honorários legais. Isadora ainda visitava a mãe 2 vezes por semana sob supervisão, mas era claro que a relação havia mudado para sempre. Minha neta havia amadurecido de maneiras que me partiam o coração, entendendo realidades sobre sua família que nenhuma adolescente deveria ter que enfrentar. Vovó, ela me disse uma tarde enquanto fazíamos o dever de casa juntas. A senhora acha que a mamãe realmente me ama ou só me usava para conseguir seu dinheiro? A pergunta me doeu profundamente porque eu havia lutado com a mesma dúvida sobre o amor de Michelle por mim. Isadora, eu acredito que sua mamãe te ama à maneira dela, mas que tomou decisões muito ruins que machucaram toda a família. Às vezes, as pessoas que amamos nos decepcionam e temos que aprender a amá-las de longe para nos protegermos. Era uma lição dura para uma jovem, mas necessária. Moisés vinha nos visitar toda semana, não só para revisar minhas finanças, mas porque havia se tornado uma figura paterna para Isadora e um amigo querido para mim. A Carmen, ele me disse durante uma de suas visitas. Eu estive pensando na fundação que discutimos. Você está pronta para fazer isso se tornar realidade? Havíamos falado sobre criar uma fundação para ajudar idosos vítimas de abuso familiar, e depois da minha experiência, isso havia se tornado uma paixão pessoal. Sim, Moisés. Quero que minha experiência sirva para algo positivo. Se minha dor puder ajudar outros idosos a se protegerem de famílias gananciosas, então valerá a pena. A Fundação Lins havia sido estabelecida oficialmente na semana passada com um fundo inicial de R$250 mil. Proporcionaria serviços legais gratuitos e apoio psicológico para idosos enfrentando abuso financeiro de suas próprias famílias. Uma tarde, enquanto Isadora estava na escola, recebi uma ligação inesperada. Era Michelle. Sua voz soava diferente, mais humilde, mais quebrada. Mamãe, a senhora poderia vir me ver? Há coisas que preciso te dizer. Eu estava esperando essa ligação durante meses. Michelle, você sabe que tenho uma ordem de restrição. Não posso te ver sem supervisão. Eu sei, respondeu ela. Eu arranjei para nos encontrarmos no escritório da minha terapeuta. Há coisas que preciso te confessar. Decidi ir mais por curiosidade do que por esperança de reconciliação. O escritório da terapeuta era um lugar neutro e seguro. Quando cheguei, Michelle estava sentada em um sofá, parecendo muito mais velha do que era. O estresse dos últimos meses havia cobrado seu preço físico e emocional. Mamãe, obrigada por vir. Suas primeiras palavras estavam cheias de lágrimas genuínas. Preciso que a senhora saiba a verdade completa. A verdade, continuou Michelle, é que Mário e eu estávamos tendo problemas financeiros durante 2 anos. Havíamos feito investimentos ruins, tínhamos dívidas de cartão de crédito e estávamos a ponto de perder nossa casa. Quando papai morreu, pensamos que sua casa seria a solução para nossos problemas. Era uma confissão que eu havia se esperado, a admissão de que tudo havia sido sobre dinheiro desde o princípio. Mas mamãe, continuou, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, a parte que mais me envergonha é que eu sabia que a senhora não estava senil. Eu sabia que a senhora estava perfeitamente bem,
mas estava tão desesperada, tão assustada de perder tudo, que convenci Mário de que podíamos argumentar incompetência mental. Pensamos que seria fácil porque a senhora é mais velha e vive sozinha. A honestidade brutal de sua confissão era tanto dolorosa quanto libertadora. E Isadora? Perguntei. Isadora nunca soube o que estávamos planejando. Eu a manipulei sem que ela percebesse, fazia perguntas inocentes sobre a senhora e depois distorcia suas respostas. Ela realmente acreditava que estava ajudando a proteger a senhora. Pelo menos minha neta havia sido tão inocente quanto eu pensava. Era um pequeno consolo em meio a tanta traição. Michelle, eu disse depois de um longo silêncio, aprecio sua honestidade, mas chega muito tarde. Durante meses você me fez sentir como se estivesse perdendo a razão. Você me fez duvidar da minha própria competência. Você me humilhou na frente de estranhos e quase me tirou minha autonomia. A desculpa não pode desfazer esse dano. Minha voz era firme, mas não cruel. Havia encontrado paz, na verdade, mas não esquecia. Eu sei, respondeu Michelle. Não espero perdão, só queria que a senhora soubesse que me dou conta do terrível que fui. E queria perguntar se há alguma forma de Isadora poder se beneficiar do fundo que a senhora estabeleceu sem que isso me inclua a mim. Ela não merece ser castigada por meus erros. Era a primeira vez que Michelle havia genuinamente colocado os interesses de sua filha acima dos seus próprios. Isadora já está se beneficiando do fundo, informei. Sua educação está completamente paga, incluindo universidade e pós-graduação. Também tem um fundo que será ativado quando ela completar 25 anos para ajudá-la a se estabelecer na vida adulta. Tudo isso está protegido de qualquer influência sua ou de Mário. O alívio nos olhos de Michelle era palpável. Mamãe, há alguma possibilidade de que algum dia a senhora possa me perdoar? Sua pergunta era suplicante, mas eu havia pensado muito sobre isso. Michelle, o perdão é algo que se ganha, não algo que se pede. Se você realmente quer meu perdão, demonstre-o sendo uma mãe melhor para Isadora, sendo uma pessoa melhor em geral e vivendo com as consequências de suas ações, sem culpar outros. Talvez em alguns anos possamos falar de perdão. Quando saí daquele escritório, me senti com um capítulo da minha vida encerrado. Michelle havia mostrado mais honestidade em 1 hora do que em anos anteriores, mas o dano estava feito. Algumas relações podem ser reparadas, outras só podem ser lamentadas. Eu havia escolhido focar em construir algo novo e positivo com Isadora, em vez de tentar reparar algo que estava fundamentalmente quebrado. Aquela noite, enquanto Isadora e eu jantávamos juntas, contei a ela sobre meu encontro com a mãe. Você acha que a mamãe realmente mudou? Ela me perguntou. Acho que sua mamãe finalmente entende o que perdeu, respondi. Mas mudar de verdade leva tempo e ações, não apenas palavras. Isadora assentiu sabiamente, mostrando mais uma vez aquela maturidade que a situação a havia forçado a desenvolver. Vovó, disse Isadora depois de um momento, quero que a senhora saiba que sou muito feliz morando com a senhora. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho uma família estável. Suas palavras encheram meu coração de um calor que eu não havia sentido em anos. Havia perdido uma filha, mas havia ganhado a oportunidade de ser a avó que sempre quis ser. Agora, enquanto escrevo esta história, posso ver Isadora no jardim falando ao telefone com suas amigas sobre seus planos para a França. A casa está cheia de vida novamente, de planos futuros, de esperança. Meu patrimônio continua crescendo sob a sábia administração de Moisés. E agora uma parte significativa dele está destinada a ajudar outros que passaram por experiências similares à minha. Aprendi que o dinheiro realmente revela o caráter das pessoas, mas nem sempre da maneira que esperamos. Às vezes, revela o pior naqueles que acreditamos conhecer e, às vezes, revela forças em nós mesmos que não sabíamos que tínhamos. No final, meu experimento de manter minha riqueza em segredo funcionou perfeitamente. Ele me mostrou exatamente quem era cada pessoa em minha família quando pensaram que eu não tinha nada a lhes dar. A lição foi dolorosa, mas inestimável, e agora, com Isadora ao meu lado e um propósito renovado em minha vida, posso dizer que valeu a pena conhecer a verdade, não importa quão amarga fosse. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa?
Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!